Vamos lá. Bom, Terra chamando. Vamos começar o tema de hoje com uma pergunta. Você já se perguntou o que é que você veio fazer aqui na Terra? Eu sou a Dani Robatini, sou psicoterapeuta transpessoal, consteladora sistêmica e quero falar com você sobre um tema muito interessante. O que somos, quem somos, para onde vamos, de onde viemos. E aí a gente faz essa pergunta e a gente se depara com a seguinte situação. A Terra é um dos menores planetas do nosso sistema. E aí a gente descobre que tem vários sistemas dentro de um universo, que eu falo dentro, né, nem define dentro, que é infinito. E aí o que somos nós nesse contexto todo, que não dá nem pra gente dimensionar, porque é infinito? Nós somos um micro-organismo neste planetinha. Dimensionei bem, né? O que é estar ser humano? E por que a gente vem aqui, nasce aqui nessa Terra? E por que tem tantos planetas assim no universo? O que é que a gente veio fazer aqui? E se a Terra for uma escola? Uma escola onde a gente veio se desenvolver. Se nós viemos nos desenvolver, nós estamos envolvidos em quê? Aí, na metáfora da escola, né, a gente descobre que existe algumas disciplinas que a gente vai vivenciar. Os envolvimentos são matérias que a gente não passou de ano, né? A gente não tinha como fazer a transmutação dessas experiências. Quando a gente nasce aqui, a gente fica com a nossa memória embotada, vamos dizer. A gente fica com uma restrição de memória, porque nós não conseguiríamos lidar com toda a nossa memória, com toda a nossa história. Eu estou falando da história como indivíduo, né? Tem a história também como sistema, que são as histórias dos nossos antepassados. Mas como indivíduo, a gente não consegue lidar com tudo isso. Então, a gente precisa lembrar o que a gente veio fazer aqui. E como que acontece o sistema de educação aqui na Terra? O sistema de educação na Terra, ele se dá por espelhamento, por projeção. Como que um ser humano que está sujeito à lei de esquecimento vai conseguir lembrar do que ele veio fazer se ele não tiver espelho? E se ele não tiver estímulo externo? Porque sem estímulo eu não consigo entrar em contato com o que eu estou presa, com o que eu estou envolvida. Imagina só, se a gente fosse viver isolado lá no alto de uma montanha, sem conviver com ninguém. A gente ia ter estímulo da natureza, mas a gente não ia ter estímulo relacional. E são as relações que nos permitem ver os aspectos que eu preciso trabalhar em mim mesma. Já o educador Paulo Freire disse isso. Ninguém educa ninguém, mas ninguém se educa sozinho. E aí eu aproveito também um outro educador que eu gosto muito, que é Humberto Roden, que ele traz a seguinte definição de educação. Ele fala da educação através da etimologia da palavra. Educação vem de educção, que é um movimento de trazer de dentro para fora. Então nós precisamos desses dois movimentos. De dentro para fora, ou seja, que a essência se manifeste pelo exterior, pela existência. Interessante, que a essência se manifeste pela existência. E como que se dá esse movimento de dentro para fora? Através dos estímulos externos. Então, através dos relacionamentos, das experiências da vida, eu vou deixando isso que é essencial sair, fluir. Como uma semente que tem uma casca e que precisa encontrar um terreno em que ela possa encontrar nesse terreno as condições necessárias para que ela rompa e para aquela energia toda que tem dentro, que é o que ela realmente é, uma árvore, por exemplo, né, se manifeste. Então, nós temos essa metáfora da semente que cabe muito bem para a gente compreender o processo de educação. Nós somos um grande vir a ser, né, como a árvore em relação à semente. Nós não sabemos o que nós somos de verdade, mas a gente sente que tem um grande potencial latente e que algumas coisas estão ali
entre o que nós estamos e o que nós somos de verdade. E essas algumas coisas, elas se rompem, se transmutam pelo processo da educação. Por isso que a gente nasce aqui, para a gente conseguir se conhecer e se desenvolver. Então, se manifestar segundo a essência, certo? O nosso ego é uma casca, por exemplo. É uma casca que não deixa a gente ser o que a gente é. O nosso ego é aquilo que a gente desenvolveu, a gente criou para conseguir existir aqui, para conseguir se relacionar, para conseguir se sobreviver nos nossos grupos de relação. Então é essa casca aí que a gente precisa ir lapidando, lapidando e tornando ela cada vez mais translúcida. Essa palavra define bem. Se a nossa essência fosse luz, que é uma boa metáfora também, nós precisamos de um ego que deixa a luz passar, que deixa a luz se manifestar. É esse o nosso movimento de educação. Como que acontece desde o início? A gente vai atrair um grupo familiar que tem tudo a ver com a gente, só que a gente não sabe. Então é uma questão de frequência vibracional mesmo. Nós somos atraídos e o grupo é atraído para nós, e aí a gente nasce nesse grupo aí. Que aí eu vou olhar para minha mãe e eu vou conseguir perceber aspectos meus. E eu vou olhar para o meu pai e eu vou conseguir perceber aspectos meus. Isso se dá tanto a nível genético, quanto a nível psíquico, né? E quanto a nível também sistêmico. Essa identificação com os pais ela é necessária no processo educativo, até que eu consiga depois reverenciar tudo isso que eles serviram à vida, né? Para que eu possa me desenvolver, eu precisava me refletir, me projetar nos meus pais. Até um ponto de maturação em que a gente consegue fazer uma reverência e uma diferenciação do nosso grupo. E aí sim a gente começa a seguir mais fortemente o que a nossa essência veio fazer aqui, nessa diferenciação. Aí eu consigo seguir o meu próprio destino e não mais o destino que o meu grupo seguia. Às vezes numa vida aqui na Terra a gente consegue acordar e se diferenciar. Às vezes não, a gente vai até o fim reproduzindo padrões do grupo. Como um boi na boiada, sabe? Como um peixe no cardume. A gente vai seguindo esses movimentos aí coletivos. O processo de diferenciação, ele tem um preço a pagar, que vai assim conflitar com uma necessidade que todo ser humano tem de pertencer. Quando a gente consegue fazer as pazes com essa necessidade de pertencer, no seguinte sentido: eu não vou deixar de pertencer se eu me diferenciar. Isso é uma compreensão que a gente precisa ter. Eu faço parte desse grupo, até porque se no processo de diferenciação eu fiz isso com respeito ao que foi e com gratidão a tudo que eu recebi, eu consigo fazer a diferenciação sem me sentir culpado. Porque a culpa vem, muitas vezes, desse sentimento de não estar mais pertencendo. É um limiar que a gente experimenta, que pode se assemelhar a um sentimento de medo de não pertencer, né? Mesmo depois que eu consigo seguir adiante, sair da família de origem, sair nesse sentido de seguir a minha individualidade, eu vou continuar atraindo pessoas para a minha convivência que vão continuar a mostrar aspectos meus, em que eu preciso educar, que eu preciso trabalhar. Então a projeção ela é benéfica quando ela é feita com consciência, quando eu percebo a projeção, né? Então, ela vai acontecer porque ela é um fenômeno intrínseco a nós, no nosso processo educativo. Eu preciso das pessoas para me perceber. Só que a partir do momento que eu estou atenta, que eu estou me observando, que eu estou consciente desse fenômeno, eu aproveito a projeção para crescer, para amadurecer. Então ela passa a ser uma ferramenta para mim. Então, pessoal, para conseguir aproveitar ao máximo o que essa escola aqui oferece, a gente precisa desenvolver um estado meditativo, tá? Que é um estado de observação, de um silêncio interno. A gente pode ir praticando isso daí.
que fica mais fácil de eu perceber quando eu estou projetando e o que aquela projeção me favorece no meu processo de autoconhecimento, tá bom? Que é o que um cara ali atrás falava de orar e vigiar. Que orar você pode considerar sendo meditação e vigiar é essa auto-observação e auto-percepção, tá bom? Então fica aí a dica de hoje, espero contribuir com vocês e um beijo bem gostoso e um abraço e muita luz.